14 de junho de 2025, sábado da 10ª semana do tempo comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, que alegria nos encontrarmos neste sábado, nesta manhã desse sábado, que alegria, fim de semana, hein? Vos saúdo com a paz, sintam-se todos bem acolhidos, também cumprimento os irmãos e filhos em Cristo que me acompanham nas minhas redes sociais. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse material de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. É tudo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria de começar a minha reflexão a partir do versículo 16 desse capítulo 5 de 2 Coríntios. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. O que São Paulo está tentando passar? Que Deus fez a natureza humana. Aliás, Deus fez toda a obra da criação sob uma certa perfeição. Acontece que o pecado, desde a sua origem, o pecado angelical e depois também a queda no gênero humano, o pecado humano, fez com que o homem se desordenasse a sua própria natureza e se tornasse um alguém desconhecido a partir do parâmetro daquilo que Deus criou, que foi perfeito. Consegue entender? Deus criou um ser humano perfeito, Deus criou um mundo perfeito. O pecado perverte, desordena, faz com que a obra da criação inteira se torne algo que ela não era. Aliás, é isso que o pecado nos faz, né? Nós nos tornamos um alguém que não somos nós mesmos, um alguém distinto de nós mesmos, né? A nossa pior versão, digamos assim, numa linguagem atual, né? Então, o que São Paulo está dizendo? Nós não conhecemos ninguém conforme a natureza humana, de acordo com o que Deus criou. E é verdade. Alguém conhece alguém perfeito? Claro, você que está apaixonado por alguém, você vai dizer, eu conheço a minha paixão, né? A minha bela adormecida, né? A tampa da minha panela, né?
Enfim, e tantos outros ditados, né, que tem popularmente. Brincadeiras à parte, todo mundo traz imperfeição. E Deus nos fez para sermos perfeitos. Esse é o convite de Deus, aliás, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Não é? Então, aí a gente volta para o primeiro versículo proclamado hoje, o versículo 14. O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o amor de Deus nos pressiona, o amor de Deus quer nos impelir à perfeição que nós perdemos quando pecamos. E o amor nos pressiona, né? E esse amor, ele vem de Jesus Cristo, aquele que de tão perfeito foi submetido às consequências do pecado, da imperfeição, para que nós pudéssemos ser recapitulados, voltar à perfeição inicial. Olha, o todo perfeito foi punido para que nós imperfeitos passemos a ser perfeitos. Vocês conseguem entender? Que bonito isso. Por isso que ele diz assim, olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Ou seja, se alguém está em Cristo, se alguém se deixa impelir por esse amor que quer nos levar à perfeição, se torna uma criatura nova, ou seja, se torna alguém que saiu do mundo velho, do pecado, saiu da escravidão, mas agora é livre. Que bonito, leitura muito bonita, muito bonita. Mas, minha gente, isso de maneira muito concreta é algo desafiador na nossa vida. Não é fácil se tornar uma nova criatura. Nós precisamos nos deixar impelir pelo amor, né? Nós que somos pressionados por amor de Cristo, precisamos nos deixar ser levados ao estado de renovo, de transformação. E não é tão simples assim. É desafiador. É só nós olharmos a nossa vida. Quantas coisas na nossa vida nós sabemos que nós precisamos deixar? Quantas coisas na nossa vida nós sabemos que precisamos mudar? É tão difícil, tão desafiador nós transformarmos as nossas más intuições, ações, escolhas, porque nós não deixamos ser impelidos, ser pressionados ou movidos pelo amor de Deus que nos leva à perfeição. Vocês conseguem compreender? Por isso que no finalzinho do texto, a partir do versículo 18 em diante, São Paulo vai dizer assim: tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. E no final ele vai dizer: somos embaixadores de Cristo, né? Somos embaixadores de Cristo. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, deixai-vos ser movidos pelo amor, impelidos pelo amor de Deus, né? Deixai-vos ser pressionados por esse amor que vai vos levar à perfeição. Minha gente, a gente vê isso na nossa vida. Claro que eu expliquei de maneira muito mais compreensível, mas agora citando alguns exemplos. Pega, por exemplo, alguém que tem alguma, por exemplo, uma pessoa que tem dependência do álcool. Vou dar um exemplo, tá? É um exemplo. Uma pessoa alcoólatra. Qual que é a maior dificuldade de alguém alcoólatra? É assumir a sua fraqueza diante do álcool. É ou não é? A pessoa sai com os amigos, ela sabe que ela não pode nem um golinho. Os amigos que estão com ela ali podem. Ele pode não só um golinho, mas pode tomar de maneira abundante um bom vinho. Mas quem é alcoólatra não pode. Nem um gole.
colocar na boca um gole, ele vai sair dali carregado. Porque aquele gole será o princípio de um domínio do álcool sobre ele. Qual que é a maior dificuldade de um alcoólatra? Se perceber pequeno diante do álcool. Estou dando esse exemplo. E qual que é o convite nesse exemplo que eu estou dando? Deixai-vos reconciliar com Deus, ou seja, percebei aquilo que é frágil e assumir que é frágil. O que é se reconciliar com Deus? É chegar diante de Deus e dizer: eu sou assim, assim e assim. Eu fiz isso, isso, isso. Eu preciso ser diferente. Eu preciso de ajuda, Senhor. Isso que é se reconciliar com Deus. A maior dificuldade que nós temos, até mesmo nesse exemplo do alcoolismo que eu acabei de dar, foi um exemplo, tá, gente? É nós nos assumirmos necessitados. É nós nos assumirmos pecadores. É nós assumirmos que nós ofendemos a Deus. Como é difícil de pedir perdão a Deus. Às vezes é difícil de nós pedirmos perdão a nós mesmos. Né? Tem pessoas que falam o que quer, não pensa, ofende os outros. Depois vem com a cara de cachorro, sabe cachorro quando põe o rabo no meio das pernas, chega, finge que nada aconteceu e quer que a vida segue do mesmo jeito. Não, você precisa pedir desculpa para mim, que você me ofendeu, não está tudo bem. O mesmo de nós em relação a Deus. Assumir o que nós somos, o que nós fazemos, para que Deus possa, nos tocando com o seu amor supremo, nos pressionando, como esse termo pressionar é muito bonito, né? Ele possa nos transformar. Minha gente, ninguém tem a vida transformada sem primeiro entrar na humildade. Ninguém. Se reconciliar com Deus não é exigir de Deus alguma coisa. É exigir de nós alguma coisa. E nós vemos que essa reconciliação, né, ela se dá de maneira muito autêntica e muito visível no sacramento da penitência. No sacramento da penitência. Né? Quem estuda o sacramento sabe que existem dois tipos de contrição. A contrição perfeita. O catecismo nos explica isso. A contrição perfeita é um estado de ódio do pecado. Nós passamos a odiar aquilo que nós fizemos, que ofendeu a Deus. Então a contrição perfeita é algo bastante difícil. Por quê? Porque se nós fizemos algo, é porque aquilo nos trouxe um benefício, de certa maneira. Pensemos bem o que é o pecado. Todo pecado é cometido porque nos dá certa retribuição, ou prazer, ou satisfação, porque senão ninguém faria. É ou não é verdade? Não é verdade? Dá certa satisfação. Então, a contrição perfeita é odiar o que você fez. Só que você fez porque trouxe satisfação. Então, como que você vai odiar o que você fez? Por isso que eu digo que a contrição perfeita, o arrependimento perfeito, né? A contrição perfeita, que é o ódio do pecado, é algo muito difícil. Difícil. Uma prova de que nós geralmente não fazemos contrição perfeita é a reincidência no pecado. Quando a gente volta e reincide no mesmo pecado, não tem isso que a gente vai se confessar e dali a pouco está se confessando o mesmo pecado? Isso é a prova de que não houve contrição perfeita, porque se você odiou o seu pecado uma vez, você não vai voltar a cometer nunca mais. Então você não odiou. Ora, mas se não é contrição perfeita, é contrição o quê? Evidentemente, imperfeita, não é? Que nós chamamos também de atrição. O que é a contrição imperfeita? É nós pedimos perdão a Deus. Nós até nos aproximamos com certa contrição, mas não por odiar o que nós fizemos, porque nós gostamos do que fizemos no fundo. Mas nós nos aproximamos porque nós precisamos de Deus. Eu me aproximo mais pelo temor
de perder a Deus e de ganhar o inferno do que pelo lamento de ter ofendido a Deus. Essa é a contrição imperfeita ou atrição. O que acontece na vida sacramental, no sacramento da penitência ou da reconciliação, que nós chamamos de confissão? Tanto contrição imperfeita quanto perfeita, Deus perdoa todos os pecados, porque Deus é generoso. Aí está o privilégio de sermos católicos e termos o sacramento. Eu posso ser perdoado por Deus sem o sacramento? É claro, desde que haja contrição perfeita, desde que você se arrependa, senão não tem perdão, não é? Mas o sacramento, ele nos dá a graça que mesmo que não haja contrição perfeita, mas pelo menos um certo temor por ter ofendido a Deus, Deus nos limpa. Por isso que o convite hoje de São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Olha que lindo. Cristo reconciliou o mundo consigo e reconciliou a cada um de nós com Ele mesmo. Mas agora nós precisamos nos permitir ser impelidos por esse amor que reconcilia. Minha gente, qual a conclusão dessa liturgia tão bonita, esse texto tão bonito? A gente precisa se resolver, primeiro com as pessoas, com o próximo. Se necessário, peça perdão a alguém que você acabou por ofender. Se necessário, procure alguém que você, enfim, que tem problema com você, que tem dificuldade de se relacionar, que há muito tempo não se fala. E depois, em relação a Deus, depois busque o sacramento da penitência para se confessar e se libertar de tudo isso que foi, de certa maneira, uma desordem na sua vida, para você começar uma vida nova. O convite da palavra de hoje, todos nós, né? Tem gente que passa muito tempo sem se confessar, muito tempo mesmo. Tem gente que vai na igreja, está mais de 1 ano, 2, sem se confessar, e vai na igreja. Não, faça experiência, faça um bom exame de consciência, busque o Senhor, deixemos-nos reconciliar com Deus. Ele nos ama, Ele nos quer, Deus nos quer. Que Deus nos ajude, que essa palavra, esse convite de Deus à reconciliação possa comover o nosso coração, possa comover. Eu conheci uma pessoa que falava: eu vou na igreja, mas não me peça para me confessar, não vou me confessar, nunca. E eu comecei a rezar por essa pessoa, e depois eu não sei mais se ela foi se confessar. E a pessoa dizia: é muito difícil confessar, né? É chato ficar falando pecado pro padre. Na verdade, o problema não é nem falar pro padre, né, gente? O problema é nós nos defrontarmos com nossa própria fragilidade. Nós somos muito soberbos. Nós achamos que não temos nada de errado em nós. Eu não tenho pecado. Anos sem confessar, eu não tenho pecado. Será? Será que você nunca pisou na bola com as pessoas ou com você mesmo? Com Deus, nos preceitos mínimos, no compromisso com Deus, que são mínimos? Será que você nunca pisou na bola em nada? Para você fazer um exame de consciência na sua vida, nos seus relacionamentos. Você sabe o que moralmente é o certo, o correto, né? Será que estamos de acordo com tudo? Para a gente pensar um pouco. Queridos, desejo a vocês um excelente final de semana, com muita paz, saúde. Deixemos-nos abraçar por Deus, ser abraçados por Deus, abracemos a Deus, né? E sejamos pessoas leves de coração. Bom fim de semana. Amanhã, domingo, nós não temos esse programa reflexão diária, ao vivo,
mas voltaremos na próxima segunda-feira com a nossa programação. Você que nos acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue conectado conosco, ao vivo, escutando boas músicas católicas. Você que me acompanha nas minhas redes sociais, não esqueça de compartilhar esse material. Amanhã, domingo, será postada a homilia dominical, que será gravada em uma das missas. Tá bom? Permaneça comigo, juntos, que nós sejamos todos inteiros de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.